Boa tarde a todos. Quero agradecer ao convite, né, e a oportunidade de estar esclarecendo alguns fatos, né? E, infelizmente saiu muita fake news, muitas informações desencontradas e até maldosas, né, cruéis. Então, estou à disposição para responder o que eu puder esclarecer, eu vou esclarecer. É um momento muito difícil para a gente. Uma coisa que ele estava procurando para melhorar a qualidade de vida e acabou que passando por toda essa tempestade de coisas ruins, né? Que agora, mas acredito que Deus tem um propósito, né? Tem um propósito porque se ele está aqui lutando é porque tem uma razão, tem um motivo, né? Raquel, Sim. muito bem. Como eu falei, em primeiro lugar, a gente aqui está, todos estão unidos com vocês nesse momento difícil. Quero que você saiba que não apenas São João do Rio do Peixe, mas por onde eu passo, as pessoas falam demais no Rodrigo, tá? Como um cara, deixando de lado laços partidários, mas o ser humano alegre, o ser humano que sempre levou alegria para as pessoas, e alguns até dizem, né, que ele, ao passar por isso, ele vai fazer até muitas brincadeiras, porque é peculiar dele, né? É do jeito dele, o Rodrigo brincar com tudo, tá? E tenho certeza que vocês vão superar isso e vão voltar para cá. Inclusive, eu já falei que ao voltar com o Rodrigo, o primeiro programa que vocês vão ver é o meu, tá? O Alerta Paraíba. Eu quero ter a alegria de receber você aqui ao vivo no estúdio junto com ele, né? Para a gente rir, tá certo? Brincar sobre essa situação que está passando. Raquel, veja bem, ontem quando você falou conosco, você disse que chegou a receber assim uma notícia dos médicos que a situação dele era irreversível, né? Chegou-se a acreditar realmente que ele tinha tido uma morte cerebral, né? Como foi esse momento para vocês? E principalmente o momento adverso a essa notícia, quando realmente houve a reação do Rodrigo, os movimentos, a tosse, que surgiu essa esperança de mudar esse quadro. A princípio, quando eu recebi a notícia, né? Na verdade, já tinha surgido uma fake news na terça-feira, né? Com esse diagnóstico de morte cerebral, né? Uma notícia maldosa que eu estou aqui acompanhando a todo instante e em nenhum momento nenhum dos médicos falou sobre isso. Então, estávamos resolvendo a questão da ECMO, né? Ele estava com indicação de ECMO. Então, que é um procedimento, como eu expliquei ontem, né? Ele estava com indicação de ECMO. A ECMO faz um funcionamento do pulmão. Quando eu fiz ontem a comparação com a hemodiálise, é porque a hemodiálise ela faz a função do rim, certo? E a ECMO faz a função do pulmão, na troca gasosa, que é o problema de Rodrigo. Rodrigo não tem outro problema a não ser a troca gasosa. Então, eu estava resolvendo esse problema e na terça-feira surgiu comentários e todo mundo me enviando mensagem nas redes sociais que ele havia tido morte cerebral. Neguei, obviamente. Quando foi na quarta-feira de manhã, que eu estava me direcionando até o hospital, eu recebo a ligação do médico que está acompanhando, um dos médicos que está acompanhando o Rodrigo, e ele me diz assim que Rodrigo já estava com as pupilas fixas e dilatadas, e que teríamos que esperar durante 6 horas, né, para ver para reavaliar, para ver se revertia, né? Então aguardamos essas 6 horas.
e não reverteu. Esperei até a noite, saí de lá, era mais de 23 horas. Inclusive, a equipe médica conversou comigo, com minha família, e ficou aquele clima de impotência de ter imaginado que a gente não tinha tido muita oportunidade para fazer, investir na saúde de Rodrigo, porque não foi dada essa oportunidade. Rodrigo ficou numa situação que não podíamos manipular ele no leito, né? Na cama, não podíamos fazer nenhum movimento que a saturação dele caía, né? Ele apresentou nessa pós-parada um, um pulmão semelhante ao pulmão de Sara, né? Nós não tínhamos como comprovar e não temos ainda, estamos tentando, né? Comprovar se era um tromboembolismo pulmonar, mas não tinha nenhuma imagem. A clínica era sugerida, mas não tinha nenhuma imagem de exames que pudesse confirmar, comprovar. Então, não tínhamos como tratar assim, como um tromboembolismo pulmonar, porque corre riscos. Se não é, você causa outro dano, entendeu? Então, ficamos sem muitas opções. Esperamos ele dar uma melhorada ter uma reserva na troca gasosa, ter mais uma estabilidade para poder realizar uma angiotomografia, investigar mais. Porém, não tinha tido. Então, voltando à terça-feira, que foi o dia do ocorrido, aguardamos ele reverter esse quadro, porque acreditávamos que pelo tempo prolongado da pseudoanalgesia, que pode ocasionar, né? Só que já, quando a última vez que eu tinha conversado com ele, havia passado das 14 horas que ele estava assim. As pupilas fixas, dilatadas, que é muito característica de óbito, né? Ou lesão cerebral também, no contexto, se a gente for pensar na questão de traumas e tudo mais. Então, o que foi feito, os médicos me chamam, conversam, passam a real situação, eu entro em contato e aviso, né, comunico toda a família da real situação. Só que para essas situações assim, existem protocolos, né? Existem protocolos, o protocolo exige que você realize alguns testes para você ver, né, se tem algum reflexo, se ele tem algum estímulo. E também tem a questão de fazer um eletrocefalograma, né, para poder ver se tem alguma atividade neurológica. Então, teríamos que esperar 24 horas por aí para poder ver e tentar confirmar esse quadro clínico. Na quarta-feira, eu tive que, na quarta-feira eu tive que ir, na verdade ontem, né? Ontem eu tive que ir para Recife, resolver uns assuntos de urgência, já imaginando e nos organizando para que caso venha a ser irreversível, dar andamento aos trâmites, né? E quando eu estou retornando para João Pessoa, eu recebo a ligação do médico me falando que durante a aspiração, a fisioterapeuta viu que ele fez um reflexo de tosse. Então, o médico fez os testes nele, ele abriu o olho, né? Piscou, abriu o olho, ele, inclusive, depois de um tempo, ele bocejou e durante a visita, né, que o filho mais velho dele, Caio, e minha prima Janaína foi para fazer a visita a ele, né, ele mexeu a cabeça, né, lateralizou, diz assim, e também abriu os olhos quando falaram com ele. Então, quando eu ingressei na UTI, eu olhei para a saturação dele, né? Ele estava com uma saturação que a gente raramente ele chegava a, a apresentar durante
todo esse tempo que ele estava lá, né, que ele estava com a saturação 92, 93, 91, uma oxigenação mais baixa em relação aos dias anteriores, que ele estava sendo mantido com uma oxigenação muito alta para poder manter saturação, e mesmo assim a sua saturação era muito baixa, 80, 82, 83. Então, Raquel, licença. Ontem, quando eu falei com você, aliás, não falei porque você gravou um áudio, mandou para a gente, e no áudio você falou que ele ontem estava sendo avaliado por um neuro, tá? Eu queria que sim, você passasse para a gente, por favor, como está o quadro agora, nesse momento, de Rodrigo, tá? E se, porventura, o neuro afirmou, claro, o que a gente torce, obviamente, é pela recuperação plena de Rodrigo, é ele voltar para o sertão, para casa, junto com vocês, pleno, recuperado. Mas, diante de um quadro desse, há algum risco de sequelas? Pode ficar alguma coisa, ele pode ter alguns problemas devido a essa situação que ele está passando, Raquel? existe sim a possibilidade, certo? Existe a possibilidade dele ter danos neurológicos, porém a gente ainda está investigando. Como eu disse, ele não tinha condições de ser mobilizado no leito. Hoje, eu recebo a notícia de que ele está tolerando a mudança de decúbito, a mudança de posição no leito. Então, estamos tentando realizar uma tomografia, né, para ver se tem uma extensão, se tem alguma lesão, e também a angiotomografia. Isso está sendo discutido com os médicos, certo? Ele ainda é um paciente grave, né? Ainda é um paciente crítico. Então, a avaliação do neurologista estamos aguardando ainda. Ele ontem foi entrar em contato e ele não pôde estar lá, né, para fazer essa avaliação. Mas, como tudo que está sendo assim disponibilizado com uma maior facilidade em relação ao hospital da Clinepa, né, que é onde ele está internado, a diretora, juntamente com as equipes médicas, estão sempre disponibilizando uma boa assistência para ele, né? Então, ela estava aguardando essa avaliação do neurologista e também é importante ter a tomografia, né? Porque o exame de imagem é quem vai dizer se tem alguma lesão ou não, né? E, obviamente, o dia a dia, a sua evolução diariamente, né? Então, Olha, estamos Raquel, aguardando os olha, exames. eu quero que você saiba que nesse momento nós estamos ao vivo e tem muitas mensagens aqui de pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista. Eu não vou ler todas as mensagens, mas como São João do Rio do Peixe é uma cidade que todos se conhecem, eu vou dizer o nome de algumas pessoas que estão aqui junto com vocês nessa luta, tá? Osana Fernandes, Ohana Guerra, Rosiane Fernandes, Josiélio Araújo, Betânia Almeida, Rayane Larissa, Gustavo Dantas, meu querido Gustavo, que é fisioterapeuta, Charmene Abrantes, Margarete, Carla Batista, José Germando Cosme, Nego Moacir, Cicleia Dantas, Francisco Fernandes, enfim, Rita Almeida, muita gente mesmo, unidas nessa corrente que é como eu falei aqui no programa. Nesse momento, não existe situação nem oposição. Nesse momento, com certeza, mesmo os não aliados de Rodrigo estão de joelhos, orando para que ele volte. Eu queria que você falasse o seguinte, o Rodrigo, uma pessoa jovem, né? Ele foi fazer essa cirurgia, na verdade a ideia era uma bariátrica, era uma cirurgia, pode-se dizer, estética, mas claro, acima de tudo, para ele poder viver melhor, claro. Ninguém faz uma cirurgia para não viver melhor, é claro, né?
Mas Claro. foi tudo feito, preparado antes, o pré-operatório, né? Não mostrou nenhum problema para que ele. Esse problema aconteceu com ele antes de iniciar a cirurgia ou já foi no processo cirúrgico? Ele procurou essa cirurgia para ter uma melhor qualidade de vida, né? É, embora eu particularmente não aprovo, né? Então, pelos riscos e também pela mudança brusca que é o pós-operatório e o restante da vida, né? É uma cirurgia que você precisa estar bem preparada mentalmente, tem que estar disposta a ter mudar totalmente o teu hábito de vida. Então, ele fez todos os exames, sim. Os exames deram normais, né? Ele tem, a única alteração que tinha dado era uma apneia, né? Que é uma dificuldade respiratória, mas devido também à sua condição de obesidade, né? E ele não chegou a fazer a cirurgia, certo? Ele não chegou a fazer a cirurgia. Na indução anestésica, ele teve uma bradiarritmia que evoluiu para uma assistolia com pulso, certo? Então, foi feito 2 ciclos de reanimação, que a gente chama para poder reanimar, né? 2 ciclos de reanimação e durante isso passou 4 minutos, assim foi a informação que eu obtive, né? 4 minutos de reanimação e ele retornou. A princípio, nos 3 primeiros dias, ele ainda ficou fazendo uso de uma medicação, uma droga vasoativa, né? Para poder dar um suporte a ele, até para a questão de preservar a parte neurológica. Mas depois disso ele só ficou com sedação e ventilação mecânica. Foi tentada a extubação e não conseguiu ser extubado. E se notou que ele estava apresentando um pulmão como se fosse de um COVID grave, sendo que ele não tem um COVID. E uma coisa assim inexplicável, porque foi muito rápida, né? Na quinta-feira pós-parada, que a parada dele foi na terça de noite, na quinta-feira ele já estava com essa troca gasosa complicada, né? Então, chamamos um especialista, um pneumologista, né, que é conhecido, Dr. Alexandre Araruna, para fazer o acompanhamento. E também chamamos uma equipe de fisioterapia que é específica e trabalha com recrutamento pulmonar, né? Que é Isaac, fisioterapeuta, e ficamos trabalhando junto com a equipe do hospital, né, que é da equipe da cirurgia bariátrica, para tentar reverter esse quadro e tentar realizar os exames e descobrir o que de fato aconteceu. Então, como eu disse antes, é uma suspeita de um tromboembolismo pulmonar, porém não temos como concretizar esse diagnóstico, porque em nenhum momento ele deu a oportunidade da gente investigar mais. Só através de exame de imagem é que poderíamos diagnosticar, fechar esse diagnóstico. E não foi possível. Não foi possível porque se você mobilizasse a cabeça dele e tentasse posicionar colocar em outra posição, caía a saturação. Então, era muito delicado. Por vezes ele apresentou pouca melhora, acreditávamos que ele ia ter uma boa reserva gasosa para investigar, porém não apresentava, retornava. Então foi aí que chegou a questão da ECMO, né? Ele já tá até feito, já foi feita até a traqueostomia para tentar facilitar, melhorar essa troca gasosa e tudo, e não melhorou. E aí? Raquel, ok. Bom, eu quero que você saiba que nós aqui da Pense TV, do Alerta Paraíba, nós vamos ficar em contato com você, acompanhando toda a evolução do quadro do Rodrigo, tá certo? Nós vamos fazer toda a cobertura do caso
Esperamos, claro, receber vocês na cidade de São João do Rio do Peixe, com Deus Rodrigo quiser. Pleno, tá? Eu quero, inclusive, estar em contato com você para saber o dia que vocês vão chegar, tá certo? Para a gente mostrar tudo isso ao Brasil inteiro, tá? Até porque esse caso está repercutindo não apenas na Paraíba, mas no Brasil, devido à expressão que o seu irmão tem no cenário político, tá certo? É, eu fico até surpreso. Você é da saúde, você? Eu sou enfermeira, tenho uma especialidade em terapia intensiva e recentemente eu terminei medicina, só que eu terminei no exterior. Então, estou aguardando para realizar a revalidação do título. Muito bem, eu notei realmente que você tem um conhecimento, até pela desenvoltura com que você fala do quadro clínico dele, né? Mostra que você realmente tem um conhecimento na área da medicina, a forma como você fala e explica. Isso aí, com certeza, é um ponto favorável a Rodrigo, porque a linguagem médica que você tem, inclusive com os médicos, enfermeiros, é uma linguagem assim que favorece a ele como paciente, tá? Eu quero agora deixar o espaço aqui para você mandar a mensagem para todos que estão aí assistindo o programa, nessa corrente por Rodrigo, tá? E semana que vem eu vou voltar com você novamente aqui no programa, em alguns dias, para a gente estar sempre atualizando. Espero realmente que o mais rápido possível o Rodrigo volte. A gente está aqui torcendo por isso, para que ele volte às atividades e volte pleno, né? Volte sem sequelas. Mas se voltar com sequelas, claro que vai ser tratado, tá certo? À vontade, Raquel, fica à vontade para falar o que você quiser. A Paraíba, o sertão está lhe ouvindo. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Porque isso é obra dele. Foi ele quem trouxe ele de volta. E ele deve ter um propósito, né? Então, estamos aqui lutando por ele. Ele nos deu essa oportunidade de lutar por ele. E estamos lutando. E vou até fazer o possível e o impossível que esteja ao meu alcance. Porque eu tenho certeza que na parte daqui da terra, nós estamos fazendo. E Deus está agindo lá de onde ele estiver. Ele está olhando por ele e está olhando por nossa família. É, eu quero agradecer a todos pelas orações, pelas mensagens positivas de apoio, né? Agradecer a equipe de enfermagem que estão sempre ali motivando, cuidando dele com todo carinho, lá do Hospital Clinepa. Quero agradecer à equipe médica, aos fisioterapeutas que estão sempre na luta diariamente e também não só na parte do trabalho deles, eles estão sempre nos dando força para que a gente continue lutando. Quero agradecer às minhas amigas, colegas de trabalho que estão pacientemente lá me cobrindo nos meus plantões, tendo a preocupação, me perguntando diariamente por tudo que está se passando. É, agradecer à população de São João pelas orações e por todo o apoio deles. E assim, eu quero pedir para que quando eles recebam uma notícia, que sejam através de minha ou da minha família, que não escutem qualquer pessoa falar. Porque me parece que as pessoas estão cada vez mais doentes, né? Eles se satisfazem em transmitir mensagens negativas, né? Maldosa, cruel. Não pensa na mãe, não pensa no pai, não pensa nos irmãos, nos filhos, principalmente nos filhos. E eu não falo só referente a Rodrigo, eu falo referente a muitas ocasiões que as pessoas
não respeitam o espaço da família quando estão numa situação difícil como essa, que passam por cima, que querem apenas o like da internet, querem só o motivo para transmitir a má notícia. É tanto que na terça-feira, quando saiu essa nota, eu fiquei desmentindo, fiz uma nota desmentindo, mas eu acho que para essas pessoas a resposta maior foi dada por Deus, porque quem desejou o mal na terça-feira, inventando uma crueldade daquela, na quinta-feira recebeu a resposta de Deus. Eles podem inventar o que eles quiserem, mas quem determina tudo é Deus. Muito obrigada. Raquel, está me ouvindo, né? Eu quero que você saiba que eu endosso tudo que você está dizendo. A gente está vivendo realmente um momento, não aqui no sertão, não no Brasil, mas no mundo. Um momento realmente de pessoas doentes, tá? É como você falou, a busca pelos cliques, a busca por aquela notícia, ela está superando a realidade de você buscar uma notícia correta, verdadeira, tá certo? Agora eu quero dizer a você que não é toda a imprensa, tá? Com certeza a imprensa que reverberou isso aí, até falando pelos meus colegas da imprensa, muitos talvez publicaram isso aí, acreditando em alguém que soltou primeiro, tá? Errou sim em não procurar veracidade. Mas, nesse momento, você disse tudo. A maior resposta foi dada por Deus. E Deus, quando Ele dá uma resposta, Ele não dá pela metade. Então, a resposta de Deus vai ser realmente poderosa ao ponto de trazer Rodrigo de volta para São João do Rio do Peixe, junto com vocês, e a gente está aqui realmente nessa torcida, orando e sofrendo, porque quando a gente vê uma irmã se emocionar, chorar, como você está fazendo, por um irmão que está nessa situação, nós que temos filhos, que temos pais, que temos família, essa dor também, ela é repartida por todos, tá bom? Eu quero agradecer demais a você, muito obrigado, força, parabéns pela mulher que você é, tá certo? Força para a família e em breve eu quero ter você aqui no estúdio comigo para te dar um abraço e apertar a mão de Rodrigo, tá bom? Certo, tá bom. Muito obrigada. Obrigado, Raquel, obrigado. Muito bem, Brasil. Muito bem, Sertão Paraibano. Aí está, conversando.